Na pequena cidade de São Bartolomeu, cercada por colinas sombrias e densas florestas, circulava uma lenda antiga que aterrorizava os moradores há gerações. Diziam que, em noites de lua cheia, uma criatura terrível vagava pelas ruas estreitas e desertas, buscando almas desprevenidas. Esse não era um lobisomem comum. Mesmo depois da morte, ele se levantava de sua tumba para assombrar os vivos. Há muitos anos, antes da lenda tomar forma, vivia na cidade um homem chamado Gaspar. Ele era conhecido por sua força descomunal e temperamento difícil, que o tornavam uma figura temida. Gaspar tinha fama de carregar o sangue amaldiçoado da licantropia, herdado de seus ancestrais, e essa suspeita foi confirmada quando uma série de ataques misteriosos começou a ocorrer na cidade durante as noites de lua cheia. Os corpos eram encontrados mutilados, e a população vivia em constante estado de terror. Após uma violenta caçada, Gaspar foi finalmente capturado em uma noite em que, transformado em lobisomem, atacava uma família na periferia da cidade. Os moradores, armados com facas, foices e coragem desesperada, conseguiram abatê-lo. Gaspar, ou o que restava dele, foi enterrado às pressas no cemitério local, numa tumba rasa, com correntes de ferro em volta do caixão, numa tentativa de impedir que a criatura retornasse. Todos acreditavam que o pesadelo havia acabado. No entanto, a paz em São Bartolomeu durou pouco. Na primeira noite de lua cheia após o enterro, um grupo de jovens, desafiando o medo, decidiu passar a noite na porta do cemitério, acreditando que a lenda não passava de um conto para assustar crianças. Rindo e contando histórias, eles não perceberam quando o vento gelado começou a soprar, nem quando uma névoa densa cobriu o solo. Mas então, um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. De repente, um dos jovens apontou para o cemitério. As portas da tumba de Gaspar estavam abertas, e, emergindo da escuridão, surgiu a figura monstruosa do lobisomem, seus olhos brilhando com fúria e fome. Os jovens gritaram em pânico, fugindo para todos os lados, mas o lobisomem não os perseguiu. Em vez disso, permaneceu na entrada do cemitério, como se aguardasse por algo ou alguém. A notícia do retorno de Gaspar se espalhou rapidamente pela cidade. Noites de lua cheia tornaram-se novamente um tempo de medo. As pessoas trancavam-se em suas casas, temendo ouvir os passos arrastados da criatura, que agora caminhava pelas ruas em busca de novas vítimas. Os corajosos que se arriscavam a passar pela entrada do cemitério em noite de lua cheia relatavam ver a figura sombria e imponente do lobisomem, de pé, imóvel, observando com olhos vermelhos como brasas. Entre os habitantes de São Bartolomeu, havia um homem que não acreditava na lenda, o pastor Joaquim. Homem de fé inabalável e de coração puro, Joaquim desprezava as superstições locais e sempre afirmava que, com a ajuda de Deus, todas as maldições poderiam ser quebradas. Quando as histórias do lobisomem redivivo chegaram aos seus ouvidos, ele decidiu confrontar a criatura, certo de que poderia libertar a cidade desse mal. Na noite de lua cheia, armado apenas com sua Bíblia e um crucifixo, o pastor Joaquim dirigiu-se ao cemitério. Ao chegar à entrada, foi recebido pelo vento frio e pela mesma névoa que havia assustado os jovens. Mas o pastor não hesitou. Começou a orar em voz alta, suas palavras ecoando entre os túmulos silenciosos. De repente, uma sombra se moveu diante dele. Gaspar, o lobisomem, saiu da escuridão, avançando lentamente. Joaquim manteve-se firme, erguendo o crucifixo e recitando versículos sagrados. Contudo, a criatura, em vez de recuar, atacou com uma fúria descontrolada. O pastor foi derrubado e arrastado pelo monstro, que o mordeu profundamente no braço. Apesar da dor excruciante, Joaquim não desistiu. Ele continuou a orar, mesmo enquanto o sangue escorria de sua ferida. Subitamente, uma luz brilhante envolveu o pastor, iluminando toda a área ao redor. Gaspar recuou, como se estivesse sendo queimado por aquela luz. Aos poucos, sua forma monstruosa começou a se desfazer, transformando-se em cinzas que foram levadas pelo vento. O lobisomem soltou um uivo aterrorizante, que ecoou por toda a cidade, antes de desaparecer completamente. O pastor Joaquim foi encontrado na manhã seguinte, inconsciente, mas vivo, ao lado da tumba aberta. A notícia de sua vitória sobre o lobisomem se espalhou rapidamente. A ferida em seu braço cicatrizou rapidamente, sem deixar qualquer vestígio,
como se a própria bênção de Deus o tivesse curado. Os habitantes de São Bartolomeu, antes dominados pelo medo, começaram a recuperar a confiança. O cemitério, que antes era evitado, tornou-se um local de peregrinação, onde os fiéis agradeciam pela libertação da cidade. Joaquim, agora visto como um herói, nunca mais foi questionado em sua fé. Com o passar dos anos, a lenda do lobisomem foi se apagando, sendo substituída por outras histórias. Mas aqueles que viveram na época ainda se lembravam dos olhos vermelhos brilhando na escuridão e do uivo terrível que ecoou pela última vez. Eles sabiam que, embora a criatura tivesse sido derrotada, o mal que habitava o mundo jamais poderia ser completamente destruído. E assim, o cemitério de São Bartolomeu permaneceu como um símbolo de vitória e de advertência, lembrando a todos que, mesmo diante do mais terrível dos males, a fé e a coragem sempre poderiam prevalecer. Mas, de tempos em tempos, durante a lua cheia, alguns juravam ouvir, ao longe, um uivo distante. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.